saindo um pouquinho. Há um conflito entre Paulo e o espinho na carne? Olha, a gente falaria de sofrimento, né? Não é? Não é isso? Uhum. Entendendo um pouquinho o que você quer dizer. A vida cristã, eu vou chegar lá, a vida cristã é um mar de rosas. Não. Se a gente olhar para a vida de Paulo, quando ele se converte no caminho para Damasco, por exemplo, e ali em Damasco ele começa a pregar o evangelho, e pregando o evangelho, dali ele já vai precisar sair pelo muro da cidade, dentro de um cesto, perseguido, vai para Jerusalém, de Jerusalém ele sai perseguido de novo, dali ele vai para Tarso, salvo engano, de Tarso ele vai ficar ali algum tempo, depois de Tarso, por exemplo, ele vai para Filipe. E ele fica ali um tempo em Filipe, o cara passou, a gente vai em 2 Coríntios, salvo engano, ele levou 39 açoites. Quando dava 40 açoites em um homem, significava o fim dele, levou 39, nudez, fome, e a gente vai naufrágio, cara, prisões. E aí? Aí quando eu olho para a vida desse homem, qual que era a marca dele? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente olha o capítulo 4 de Filipenses, ali do verso 10 ao verso 13, é uma marca dele, contentamento e alegria. E Paulo, ele vai falar muito nas suas cartas, aonde eu vou chegar lá, quando a sua pergunta, a gente olha para as suas cartas e ele sempre fala de graça. Que a graça esteja com vocês. A todo momento, e tanto no início quanto no final. Sim. Tanto no início quanto no final. Aí a gente pergunta, o sofrimento faz parte da vida humana? Porque se a gente for ver a vida de Paulo, o tipo de cristão que ele foi, né, dando a sua vida, esse cara tinha que estar rindo à toa. Mas na verdade não tinha nada disso. Mas ele vivia contente em toda e qualquer situação. Mas não quer dizer que a dor não doía. Fica até esquisito falar isso. Mas não quer dizer isso. Ele sofria, sentia. Ele Quer dizer que as feridas não eram reais, né? Não era. Era tudo real, tudo real. Então, há algo sobre-humano. E outra coisa, se a gente for pensar numa receita de bolo, por exemplo, se eu for pegar cada elemento, o pó royal, o trigo, o ovo, e experimentar um por um, cara, o gosto, não sei se quem já fez isso, o gosto não é dos melhores. Mas quando a gente pega todos aqueles ingredientes e faz um bolo, cara, fica show de bola. Sim. Então Deus tem esse poder de entrelaçar aquilo de ruim que a gente está vivendo, e a gente precisa entender como cristão, sabemos o que é tudo na nossa vida, sabemos como pela fé que nada é desperdiçado por Deus, ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está sendo moldado, eu estou sendo moldado, o João Paulo está sendo moldado, o Helder está sendo moldado, o Otávio está sendo moldado, quem está em casa está sendo moldado. A imagem de quem? Quem é o padrão perfeito? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Aí esse Paulo que escreve isso, que vai falar, olha, nada pode nos separar do amor de Deus, e ele coloca as possibilidades, né? No verso 35, 38 e 39, salvo engano, que ele coloca as possibilidades ali que pudesse nos afastar, e ele vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus. Esse mesmo cara que quando estava preso, escreve para a igreja dos Filipenses que a sua prisão, no verso de número 17, do capítulo 1, por exemplo, acho que não é 17, é 13. É o verso 12. Quero que saibam, irmãos, do capítulo 1 de Filipenses, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Olha só,
Então, quando a gente começa a ver a nossa vida com a ótica de Deus, aquilo que Deus está fazendo, está operando, porque a minha vida precisa gerar o quê? Glória a quem? A Deus. A Deus o tempo todo. A Deus o tempo todo. E quando ele fala dessa graça em todos os momentos das suas cartas, né, que a graça esteja com vocês, quando ele vai falar desse espinho na carne, olha, roguei 3 vezes. 3 vezes ele rogou ao Senhor. Sim. 3 vezes roguei ao Senhor. Que conflito é esse? Nós temos uma inclinação. Todos nós temos os nossos conflitos, as nossas lutas. Aqui não cabe dizer o que era o espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Eu não quero entrar nisso. Tá? Mas todos nós temos as nossas lutas diárias, os nossos conflitos diários. Não sei se vou te responder agora. Tem alguns momentos da nossa vida que eu oro e que Deus opera e as coisas... Não é assim, às vezes, na sua vida? Tem vezes que nós vamos orar, nós vamos pedir às pessoas para orarem. E aí? Percebe que Deus tem uma vontade soberana? Sim. Então, quando eu vejo que ele era alegre e contente, porque ele entendia e esperava nessa providência, nessa soberania desse Deus, e ele esperava pacientemente. Paciente. Olha o segredo. Contentamento. É a palavra que encaixa. Paulo tinha isso, contentamento. Então, quando ele fala, roguei ao Senhor. E aí, o que é a resposta do Senhor para ele? A minha graça Te basta. Isso. É na sua fraqueza é que o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta. Ou seja, essa é a boa notícia do conflito que nós vivemos. Olha só, Deus dispensa a nós, a você que está me escutando, da sua graça para que possamos experimentar, depender, ou seja, desfrutar desse poder, desse algo sobrenatural que não vem de mim, mas vem de Deus, daquele que habita em mim, habita em nós, para que então agora eu consiga entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a notícia maravilhosa para nós. Sim, e tem muita gente que prega, rapidinho, mano, que não vai haver conflito, né? Não vai haver conflito. E vai haver conflito. Só que o contentamento que nós temos que ter em Cristo faz esse conflito ficar muito mais brando, entendeu? Eu penso assim no caso, né? E biblicamente é isso, né, que Paulo está dizendo. Eu tenho meus conflitos,